Sinto que tenho um Picasso dentro de mim. Pegou mal esse título, né? Mas vou contar a história. Eu tinha umas aulas de pintura que aconteciam 2 vezes por semana, às terças e às quintas-feiras, sempre no final do dia. Mas, estranhamente, e somente após o 2º mês de aula, o professor catalão Lourenço Santiago, radicado no Brasil há mais de 40 anos, um dia mandou me chamar, começando a elogiar todos os meus trabalhos e chegando a falar para a turma, com cerca de 25 alunos, que em todos os seus anos de artista e professor de arte, jamais tinha tido a sorte de encontrar um aluno tão dedicado e talentoso como eu. E como se isso não fosse o bastante, ele continuou dizendo que os traços dos meus desenhos e de minhas pinturas eram fortes, mas ao mesmo tempo suaves, como uma pena que desliza em um corpo feminino. Que como o grande mestre Picasso, minha obra acabava por ser uma tentativa de combater o convencionalismo, e por aí ele ia elogiando e elogiando. É claro que eu fiquei lisonjeado, mas também tímido diante daquelas dezenas de alunos que a essa altura já passavam a me cumprimentar e elogiar minhas pinturas. Mais tarde, o meu mestre catalão, professor Lourenço Santiago, me chamou na secretaria do curso e passou a fazer inúmeras perguntas, tipo: você desenha e pinta desde que idade? Hein? Você deseja trabalhar esse lado artístico? Já teve aulas de pintura? E por aí ele foi com várias perguntas, e eu respondi pacientemente a todas as perguntas, sendo que ao final eu contei ao professor que a maior parte do que tinha aprendido fora graças às aulas ministradas por meu avô Farias, que na época em que era meu professor já contava com quase 100 anos de idade, tendo inclusive falado para o meu atual professor Lourenço, que o meu avô Farias chegou a estudar por vários anos com o Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santíssima Trinidad Ruiz e Picasso, ou simplesmente, como todos conhecem, Pablo Picasso. Bom, inicialmente o professor Lourenço não acreditou, mas depois que eu lhe prometi levar algumas cartas que foram trocadas ao longo da vida entre o meu avô Farias e o seu grande amigo Picasso, o professor Lourenço passou a ficar extasiado, exultante. Eu me lembro que cheguei a falar de certos trechos de algumas cartas escritas por Picasso, sendo que em todas as cartas Picasso se dirigia ao meu avô Farias como mi buen amigo maestro, ou seja, meu bom amigo e mestre. Isso dizia Pablo Picasso nas cartas para o meu avô. Isso porque, segundo a minha avó, e de acordo com várias cartas que já tinha lido, Picasso e meu avô tornaram-se grandes amigos quando se conheceram em uma escola de arte chamada La Lonja, em Barcelona, sendo que na época ambos tinham cerca de 14 ou 15 anos de idade. E ainda, de acordo com as vastas correspondências, Picasso sempre agradecia a meu avô pela paciência de lhe ensinar novos traços, porque, segundo ele mesmo, o Pablo Picasso, inicialmente os seus professores o achavam bem medíocrezinho, né? Bom, as cartas, no entanto, não falavam somente sobre a rotina escolar deles. Não, Picasso chegou a lembrar em uma das cartas as vezes em que meu avô insistia em lhe apresentar algumas ninhas, sabe, as ninhas do local, e dentre elas a Nina Carmen, que foi a primeira relação de Picasso, sua primeira vez, Nina Carmen. Certamente que meu professor catalano, Lourenço Santiago, ficava louco por cada uma das inúmeras histórias retratadas nas inúmeras cartas, sendo que algumas, segundo a minha avó, deveriam vir com tarja preta ali no envelope. Bom, assim, com o passar dos meses, eu fui apresentado a inúmeros artistas que foram analisar minhas obras e até mesmo alguns marchands de grande expressão no país e no exterior. É claro que isso tinha que culminar com a minha primeira exposição, que foi um estrondoso sucesso.
E passado alguns dias depois dessa minha exposição, a minha avó foi até a escola, conversava com o professor e comentava com o professor Lourenço Santiago. Quer dizer então que meu neto foi um sucesso estrondoso? É o que o professor Santiago respondeu. Um sucesso? A senhora diz um sucesso? Pelo amor de Deus, o seu neto não tem qualquer talento. Desde que eu cheguei de Catunda, no Ceará, eu, Lourenço dos Santos, professor de artes desta escola, jamais vi trabalhos tão ruins. E além do mais, o seu neto parece viver no mundo da lua. Somente porque o avô falecido foi contemporâneo e amigo do grande pintor Pablo Picasso, minha avó falou, Pablo quem? Picasso! Picasso, Pablo Picasso, o grande mestre espanhol, disse o professor. Mas meu marido jamais conheceu esse tal de Pablo, sei lá o quê. Mas seu marido não era um pintor que viveu em Barcelona e antes de vir para o Brasil? Perguntou o professor catalão Lourenço. Oh, quer dizer, Lourenço de Catunda, Lourenço dos Santos, né, cearense. Meu marido, disse minha avó, meu marido veio direto de Bodocó, em Pernambuco, para o Rio de Janeiro, para servir na FEB, na Força Expedicionária Brasileira. Mas então, o seu marido não era um pintor? Perguntou o atônito professor Lourenço. Não, professor. Meu marido era sargento do exército e dono de uma pequena cantina no bairro da Abolição. Mas tinha uma letra muito bonita, parecia mesmo uma pintura de tão bonita que era, disse a minha avó, para encerrar a conversa e encerrar também a minha promissora carreira de pintor. Mas, como a avó é algo especial em nossas vidas, eu fui facilmente desculpado e perdoado. E de acordo com ela, o que eu concordo plenamente, tudo era fruto da minha maravilhosa imaginação. O que vem provar, segundo minha avó, que eu realmente tenho algo de artista dentro de mim. Mas eu quero deixar claro que não é nenhum Picasso, tá? Bom, e assim, encerrada essa fase, eu fui inscrito em um maravilhoso curso de francês. Mas isso é outra história que fica para outro dia e fica para outra hora.